Olá, caro estudante. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, contribuindo com as minhas experiências, habilidades, todo o meu conhecimento para que você tenha cada vez mais sucesso aí na sua atividade e principalmente na sua carreira. Hoje a aula vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre eh, metodologias ágeis, mas especificamente uma que eu trouxe de exemplo, porque não é o nosso foco a abordagem ágil, mas é importante que você entenda o que tem no mercado, porque faz muita conexão aí com o design thinking. Bom, eu estou falando da metodologia Scrum, que teve início nos anos 90. Os criadores foram o Jeff e o Ken. Porém, alguns especialistas dizem que Scrum não é um processo, não é uma técnica ou um método definitivo. É sim um framework dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. O que é esse framework, Adriana? Esse framework nada mais é do que uma estrutura do seu processo, de cada etapa até você concluir esse seu projeto. E cada estrutura está escrito aqui, ó. Então, em primeiro lugar, a gente tem sprint, planejamento, evento diário, que significa cada etapa, e é muito importante que você anote aí para você já ir se adaptando a essas terminologias que é muito comum no seu mercado de trabalho. Quando eu falo de sprint, eu estou falando de uma fatia, uma parte da atividade até concluir o projeto como um todo, né? Então imagine que o projeto é fazer um bolo. Então eu tenho as equipes e se eu fatiar esse bolo, cada fatia corresponde a uma etapa do processo. Então o sprint é uma etapa do processo que eu tenho as equipes envolvidas que vai entregar de forma redonda essa etapa. Da mesma forma que eu tenho esse sprint inicial, eu vou ter depois, conforme o ciclo você vai entender, a revisão e a retrospectiva, que é importante. Por quê? Volta para as equipes e sempre complementando, melhorando aquele produto. Então, no final, a gente sempre vai ter um produto que gera, entrega muito mais valor do que o produto planejado, do que o processo planejado. Tá? Então, primeiro eu tenho a sprint, eu vou definir essa equipe, a responsabilidade, eu vou fazer todo o planejamento do meu processo. Depois, para cada sprint, eu tenho que definir um objetivo. Qual é o objetivo dessa fatia? Qual é o objetivo dessa daqui? Quando que eu entrego? Qual que é o período? Normalmente são períodos mais curtos para que eu consiga incluir aí no processo a revisão e a retrospectiva. Depois, por ser uma metodologia ágil, o que funciona trabalhando pessoas e processos é justamente a união. Então, para que a gente tenha essa união, eu preciso fazer uma reunião, que a gente chama aqui de evento diário, de poucos minutos, só para alinhar como é que está indo a etapa de cada sprint e fazendo pequenos ajustes, ok? Bom, e aí toda vez que eu falo de uma estrutura, eu preciso entender os papéis, a responsabilidade de cada um, não é mesmo? Então eu tenho o primeiro papel, que é o Product Owner, que é o que eu chamo como se fosse um gerente de produto. Ele é responsável por desenhar aquele produto e trabalhar aí na divisão de equipes e responsabilidades para que dê tudo certo. Ele também é responsável por desenvolver a lista de atividades, ou seja, o backlog para cada sprint também. Depois, a segunda responsabilidade, o meu segundo membro aí do Scrum é o Scrum Master. O que esse Master faz, professora? Bom, esse Master é responsável por gerar recursos para as equipes, né? Então, se a minha equipe precisa de um treinamento, de um processo, de um treinamento de um produto, uma metodologia, é ele que vai prover, é ele que vai organizar. Organiza práticas, promove práticas também e define as regras aí do jogo. E, por fim, eu tenho o time Scrum, também conhecido como equipe de desenvolvimento. Essa equipe é uma equipe técnica. Ela vai ser responsável pela entrega desse produto pronto, a entrega desse produto acabado. E, para finalizar, a gente tem aqui um resumo visualizado do processo do Scrum ocorrendo. Então, primeiro eu tenho um planejamento, depois eu tenho a definição do backlog do produto, depois eu faço planejamento da sprint, as sprints vão ocorrendo, tendo a revisão, a retrospectiva,
Por fim, eu tenho a análise do projeto, eu tenho toda essa construção. Eu vou fazer um pré-teste, um teste com esse produto criado, bem semelhante ao processo de design thinking. E, por fim, estando aprovado, a gente começa a implementar até entregar o processo final de vez. É simples, tem que ser simples, não é tão fácil, porque processos e pessoas precisam ser conduzidos com maestria, mas com certeza você vai ter muito sucesso se você se dedicar nessa metodologia e agregar, trazê-la para o mundo aí desse universo chamado Design Thinking também, ok? Eu desejo para você muito sucesso e ótimos estudos.